Sob o sol inclemente de João Pessoa, Eduarda seguia seu caminho habitual entre as trilhas estreitas de terra seca, os pés firmes e calejados conhecendo cada desnível da estrada batida. Aos 24 anos, seus olhos castanhos guardavam a profundidade de quem carregava o peso de duas vidas, a sua e a de Dona Nair, sua avó querida e única família. A vida que levava era dura, mas também imensamente digna, e isso era tudo o que ela conhecia. O terreno que cultivava era pequeno, espremido entre fazendas gananciosas e terras esquecidas pelo poder público. Ainda assim, nele brotavam frutas suculentas e hortaliças vibrantes, como um milagre teimoso. Cada semente plantada por Eduarda era uma batalha silenciosa contra a seca, a pobreza e o esquecimento. Era inacreditável como mesmo diante de tanta dificuldade, seu coração permanecia sereno e suas mãos, firmes. A cada amanhecer, Eduarda agradecia silenciosamente à terra, a mesma terra que a sujava, a cansava e a sustentava. Seu sonho não era grandioso aos olhos do mundo, queria apenas viver em paz, ver Dona Nair sorrindo na varanda, e quem sabe um dia, construir uma escola para as crianças da região, que cresciam sem perspectiva alguma. Era um sonho profundo, comovente em sua simplicidade e força. Enquanto ela batalhava para sobreviver, longe dali, outro mundo existia, o de Leandro Farias, um homem que mal pisava no chão com os próprios pés. Aos 38 anos, Leandro era sinônimo de sucesso em João Pessoa. Sua construtora erguia prédios que tocavam o céu e rasgava montanhas para abrir estradas. No conforto de seus ternos sob medida e carros importados, ele comandava projetos com a frieza de quem acredita dominar o destino. Sua nova empreitada, a construção da Estrada Litoral Sul, prometia revolucionar o transporte e encher seus cofres. Foi na segunda-feira, sob nuvens pesadas de tempestade, que os dois destinos começaram a se entrelaçar de maneira chocante. O barulho distante de caminhões e máquinas chegou aos ouvidos de Eduarda enquanto ela voltava da feira, carregando uma cesta pesada sobre a cabeça. Curiosa e desconfiada, ela seguiu o som até a borda da mata, onde a terra parecia ferida, rasgada por escavadeiras e homens apressados. O cheiro forte de terra molhada e óleo diesel impregnou o ar. Ali, entre máquinas enormes e gritos dispersos, estava Leandro, conferindo pessoalmente a estabilidade do terreno após dias de chuva intensa. Sua arrogância habitual não permitia que ele desconfiasse da natureza. Para Leandro, tudo era questão de cálculo e controle. O que ele não sabia, e o que tornaria aquele dia inesquecível, era que a terra já estava prestes a ceder sob seus pés. E que naquele instante, nenhum dinheiro do mundo poderia salvá-lo da força incontrolável da natureza. No exato momento em que Eduarda se virou para ir embora, um estrondo inacreditável ecoou pela floresta. A encosta se rompeu como uma ferida aberta, cuspindo lama, pedras e máquinas em um deslizamento devastador. Gritos cortaram o ar, e os operários fugiram em pânico, deixando para trás o que parecia ser apenas caos e destruição. Mas algo profundo dentro de Eduarda, a fez parar. Um instinto que ia além da razão, além do medo. Algo que só os corajosos possuem, a capacidade transformadora de agir quando todos os outros recuam. Sem pensar, largou sua cesta no chão e correu na direção do deslizamento, os pés afundando no barro, o coração batendo como um tambor enlouquecido. A cada passo, a cena se tornava mais chocante. Equipamentos retorcidos, árvores arrancadas pela raiz, o solo engolindo tudo em seu caminho. No meio daquele inferno de lama, um gemido fraco atravessou o vento, tão sutil que teria passado despercebido por qualquer um menos atento. Mas Eduarda ouviu. E seguiu. Agachando-se na lama fria, usando as próprias mãos como ferramentas, ela começou a cavar desesperadamente. Cada punhado de barro era um pedaço de esperança arrancado à força da terra cruel. Era inspirador, inacreditável, como aquela jovem franzina enfrentava a força brutal da natureza para salvar um desconhecido.
Cada segundo parecia eterno. Cada movimento era uma oração silenciosa. Foi então que seus dedos tocaram algo, um tecido encharcado de lama. Com renovado desespero, ela cavou mais fundo, revelando um braço, um ombro, e finalmente o rosto de Leandro, coberto de terra, inconsciente, quase irreconhecível. O impacto daquela visão foi tão profundo que Eduarda sentiu as pernas vacilarem, mas não parou. Com um esforço sobre-humano, puxou Leandro para a superfície, protegendo-lhe a cabeça com o próprio corpo enquanto procurava ajuda. Seus gritos cortaram a mata silenciosa, chocantes em sua urgência desesperada. E quando seu Augusto e Tainá, moradores humildes como ela, chegaram correndo ao local, a cena que encontraram era de partir o coração, uma jovem coberta de lama, abraçando um estranho como se segurasse a própria vida. Eles não sabiam, mas naquele momento encantador e terrível, estavam presenciando o nascimento de uma história que mudaria para sempre não apenas a vida de Eduarda e Leandro, mas de toda uma cidade. O som das sirenes cortava o ar pesado de João Pessoa enquanto o pequeno grupo de moradores carregava Leandro, semiconsciente, até a estrada principal. Eduarda, com o rosto sujo de lama e o coração aos pulos, não largava a mão dele em momento algum. Cada batida do seu coração parecia implorar por sua vida, uma vida que ela mal conhecia, mas que naquele momento, estava em suas mãos calejadas. Era inacreditável pensar que uma jovem simples podia carregar tamanha responsabilidade sem sequer hesitar. A ambulância finalmente chegou, com o estampido estridente de pneus derrapando na lama. O paramédico, Rafael, arregalou os olhos ao ver a situação desesperadora, e sem perder tempo, junto com Marina, outra socorrista, conduziu Leandro às pressas para o hospital mais próximo. Eduarda ficou para trás, respirando com dificuldade, o corpo tremendo entre o alívio e o medo. Em meio à comoção, seu Augusto se aproximou, e com uma mão firme no ombro dela, disse: "Você salvou a vida dele, menina." Isso foi transformador. A voz embargada dele só tornava aquele momento ainda mais comovente. Enquanto isso, na construtora Farias Engenharia, o caos também se instaurava. Sem notícias de Leandro, funcionários entraram em pânico. A notícia do deslizamento correu como fogo entre os corredores luxuosos, e o diretor financeiro, Sérgio Almeida, iniciou uma busca desesperada, pressionado pela imprensa local. A cidade inteira, acostumada a ver Leandro como intocável, agora se surpreendia com sua vulnerabilidade. Horas depois, no Hospital Santa Clotilde, Leandro abriu os olhos pela primeira vez desde o acidente. Tudo parecia embaçado, o teto branco, o som distante dos monitores cardíacos, a sensação pesada no peito. Rafael se aproximou, sorrindo com alívio, e explicou resumidamente o que acontecerá. Quando mencionou que ele fora salvo por uma jovem desconhecida, os olhos de Leandro, ainda turvos, se encheram de incredulidade. Era simplesmente inacreditável. Enquanto se recuperava, Leandro pediu, insistentemente, para conhecer a jovem que havia arriscado a própria vida por ele. Não era apenas uma dívida de gratidão, era uma necessidade visceral de olhar nos olhos da pessoa que o havia arrancado da morte. Era um sentimento profundo, quase indescritível, que invadia seu peito, desmontando a arrogância que ele sempre carregara como armadura. Do lado de fora do hospital, Eduarda lutava contra a vergonha. Dona Nair, ao seu lado, apertava suas mãos com ternura. "Você fez o que poucos teriam coragem, Eduarda. Isso é maior do que você imagina", dizia a avó, com uma emoção que tornava tudo ainda mais inesquecível. Mas Eduarda não via grandeza em seu ato. Para ela, ajudar era natural, quase instintivo. E era esse espírito puro, essa bondade genuína, que, em breve, tocaria o coração da cidade inteira, e também seria alvo de ódio, inveja e traição de maneira tão chocante que poucos conseguiriam acreditar.
Quando finalmente chegou o dia do encontro entre os dois, Eduarda quase recuou. Vestindo sua melhor roupa, ainda assim modesta, e com o cabelo preso num coque apressado, ela entrou no hospital, sentindo-se pequena diante das paredes brancas e das pessoas engravatadas. Mas havia algo em seus olhos castanhos que nem a roupa simples nem o medo poderiam esconder: dignidade. Leandro a esperava sentado, com o braço ainda imobilizado e o olhar fixo na porta. Quando viu a jovem entrar, algo dentro dele se quebrou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Não havia palavras suficientes para agradecer. Não havia dinheiro que pagasse o que ela havia feito. O encontro entre eles foi comovente, tão silenciosamente poderoso que até os médicos presentes sentiram-se emocionados. Com um fio de voz, Leandro disse: "Você salvou a minha vida, e eu nunca mais serei o mesmo." Eduarda apenas sorriu, humilde, e respondeu: "Eu só fiz o que qualquer um faria. A vida é sagrada." Era um momento transformador, encantador em sua simplicidade, mas também o início de uma corrente de eventos que nenhum dos dois poderia prever, eventos que seriam tão profundos e chocantes que mudariam para sempre o destino de João Pessoa. E enquanto aquele instante de gratidão pairava entre eles, o destino, invisível e paciente, já tramava suas reviravoltas mais sombrias. O céu de João Pessoa parecia mais azul naquela manhã, como se o próprio universo celebrasse o renascimento de uma vida que a terra quase engolira. Leandro, ainda frágil, mas determinado, organizou discretamente uma visita à casa de Eduarda. Era como se algo profundo o impelisse a ver de perto o mundo da jovem que com mãos nuas e alma grandiosa, o havia arrancado da morte. A casa de Eduarda, uma pequena construção simples no bairro da Mata do Buraquinho, irradiava humildade e calor humano. Dona Naira esperava na varanda, de sorriso acolhedor e olhos brilhando de orgulho. Ao ver o carro importado de Leandro estacionando na estrada de terra, os vizinhos se entreolharam, surpresos. O que aquele homem inacreditavelmente poderoso fazia ali, tão distante do brilho e da ostentação de seu mundo? Leandro desceu com dificuldade, a perna ainda enfaixada. Quando Eduarda apareceu na porta, com o avental de cozinha manchado de farinha, algo surpreendente aconteceu. O magnata poderoso, o homem de concreto e aço, sentiu o peso de sua própria insignificância diante da pureza que emanava dela. Era um sentimento transformador, como se toda a arrogância que carregara durante anos estivesse se dissolvendo no ar quente daquela manhã. Eles conversaram sob a sombra de uma mangueira antiga, o cheiro de pão caseiro invadindo o ambiente. Eduarda falava com naturalidade, como se estivesse diante de qualquer outra pessoa, sem bajulação, sem medo. Leandro ouviu histórias que pareciam surreais para sua realidade: a luta diária contra a fome, as noites de oração pedindo chuva para salvar as plantações, os pequenos milagres de cada amanhecer. Era um relato tão comovente que arrancou lágrimas discretas até de Sérgio, seu secretário, que assistia à cena em silêncio. Quando Leandro finalmente se despediu, sua mente estava fervilhando. A imagem da jovem enfrentando sozinha a fúria da terra para salvá-lo não o deixava em paz. Mais do que gratidão, sentia uma necessidade quase sagrada de fazer algo que estivesse à altura daquele gesto profundo. Foi então que a ideia, audaciosa e encantadora, tomou forma em sua mente: retribuir à altura da coragem que o salvara. Naquela mesma noite, em sua cobertura luxuosa, Leandro reuniu sua equipe de confiança. Sérgio, Marina, e agora também Luciana, a gerente de projetos sociais da empresa, sentaram-se em volta da grande mesa de mármore. "Quero construir algo que mude vidas. Quero que o nome de Eduarda seja lembrado para sempre", disse Leandro, a voz carregada de uma paixão que seus funcionários nunca haviam presenciado. O projeto nasceu ali, entre olhares incrédulos e corações inspirados, o bairro Esperança. Um espaço planejado para abrigar famílias humildes, com escolas, praças, centro de saúde, hortas comunitárias.
Tudo financiado pela fortuna de Leandro, mas registrado legalmente em nome de Eduarda. Era um plano inacreditável, chocante até, considerando o perfil empresarial impiedoso que Leandro sempre ostentara. Mas ninguém ousou questioná-lo, havia algo profundamente inspirador em seus olhos naquela noite. Dias depois, Leandro convocou Eduarda para uma reunião especial no escritório da construtora. A jovem, com o coração acelerado, entrou na imensa sala de vidro, sentindo-se minúscula entre as paredes frias e brilhantes. Mas logo foi envolvida pela atmosfera carregada de emoção. Leandro levantou-se com esforço da poltrona, abriu um enorme mapa sobre a mesa, e apontando para uma área antes abandonada da cidade, anunciou: "Este bairro será seu, Eduarda. Será o seu legado. O lugar onde crianças terão escolas, onde famílias terão dignidade." O choque foi tão avassalador que Eduarda mal conseguia respirar. Seu primeiro instinto foi recusar. Como ela, uma simples trabalhadora rural, poderia carregar tamanha responsabilidade? Mas ao olhar nos olhos de Leandro, viu algo que a convenceu: não era sobre ela. Era sobre todos que, como ela, haviam sido esquecidos. Com a voz trêmula, mas firme, ela respondeu: "Se for para ajudar nossa gente, eu aceito. Mas eu quero participar, quero estar junto em cada passo." Foi um momento inesquecível, onde duas realidades, tão distintas, tão improváveis, se uniram por algo maior do que qualquer fortuna, o poder transformador da gratidão e da bondade. Enquanto as máquinas começaram a trabalhar, rasgando a terra não para feri-la, mas para cultivá-la, um novo capítulo nascia em João Pessoa. Mas o que Eduarda não sabia era que, assim como a terra que uma vez engolira Leandro, havia forças espreitando nas sombras, forças dispostas a tudo para destruir o sonho que nascia. O som das máquinas ecoava como música para Eduarda, que observava o movimento frenético das obras com os olhos marejados. Onde antes havia apenas terra seca e mato rasteiro, agora brotavam alicerces sólidos, ruas bem traçadas, parques em projeto, escolas sonhadas. Cada tijolo colocado parecia carregar a esperança de uma nova vida, não apenas para ela, mas para todos que, como ela, foram esquecidos pelo destino. Era inacreditável testemunhar tamanha transformação. Leandro, agora completamente recuperado, fazia questão de acompanhar tudo de perto. A cada visita ao canteiro, seu semblante carregava menos da arrogância do passado e mais da serenidade de quem havia reencontrado um propósito. O que nascia ali era algo maior do que negócios, era algo inspirador, capaz de renovar a fé em um futuro melhor para João Pessoa. A comunidade, antes desconfiada, passou a se envolver diretamente. Seu Augusto se tornou o responsável pela futura Praça Central, enquanto Tainá liderava a organização da horta comunitária. Crianças corriam entre as construções com olhos brilhando de encantamento. Dona Nair, com seu sorriso sábio, preparava bolos e sucos para os operários como um gesto simples, mas profundamente comovente de gratidão. No entanto, nem todos viam com bons olhos aquele progresso inacreditável. Em meio ao burburinho de esperança, a inveja começava a se insinuar, silenciosa e traiçoeira, como erva daninha em solo fértil. Armando, dono de um pequeno comércio local, era um homem amargo, corroído pela frustração. Sempre sonhara em expandir seus negócios e agora se sentia humilhado, ao ver a jovem Eduarda ganhar prestígio e respeito que ele nunca conquistara. Ao seu lado, Verônica, mulher de aparência refinada, mas intenções obscuras, arquitetava planos ainda mais sombrios. "Essa menina não merece nada disso", murmurava ela, com veneno nas palavras. "Se mexermos as peças certas, tudo isso desmorona." Era surpreendente como a generosidade e a bondade de um ato podiam despertar tamanha escuridão nos corações mesquinhos. Movidos pela inveja, Armando e Verônica começaram a espalhar boatos maldosos,
Diziam que Eduarda havia seduzido Leandro para obter vantagens, que o bairro não passava de uma lavagem de dinheiro, que a jovem era, na verdade, uma oportunista disfarçada de heroína. A princípio, as palavras eram sussurradas nos becos, nos botecos esquecidos da cidade. Mas como uma praga, os rumores se espalharam rapidamente, alcançando até as páginas sensacionalistas dos jornais locais. Matérias tendenciosas, carregadas de malícia e inverdades, estamparam manchetes como: milionário envolvido em escândalo com jovem rural. Bairro da Esperança ou bairro da corrupção? A primeira vez que Eduarda viu seu nome impresso de maneira tão vil foi como receber um soco no estômago. Era inacreditável, chocante, ver sua imagem, construída com tanto suor e verdade, sendo triturada sem piedade pela língua ferina da cidade. Ela se trancou em casa, os olhos ardendo de lágrimas, enquanto Dona Nair tentava consolá-la com palavras frágeis. Mas o golpe mais devastador ainda estava por vir. Na manhã seguinte, a polícia apareceu no canteiro de obras. Mandado judicial em mãos, interromperam a construção sob a alegação de investigação por corrupção e desvio de verbas. Operários foram dispersados, crianças choraram ao ver seus futuros desfeitos diante dos próprios olhos. O bairro Esperança, antissímbolo de superação, agora era tratado como um escândalo público. Leandro, ao saber da notícia, ficou paralisado. Pela primeira vez em anos, sentiu o peso da impotência esmagar seu peito. Como podia algo tão puro ter se transformado num pesadelo tão profundo, tão injusto? A televisão exibiu imagens chocantes, Eduarda sendo levada para depoimento como se fosse criminosa, a cabeça baixa, o rosto sujo de lágrimas. Era uma visão de partir o coração, tão comovente que até aqueles que antes desconfiaram dela começaram a questionar a verdade por trás da farsa. Dentro da delegacia, Eduarda, com a voz embargada mas firme, declarou: eu só queria ajudar, eu nunca quis nada além disso. E enquanto o bairro abandonado começava a ser invadido pelo mato novamente, uma coisa ficou clara para todos que ainda tinham coração: o que estavam destruindo ali não era apenas concreto e tijolos, era um sonho inteiro, uma esperança tão rara e tão profundamente necessária. Mas o destino, impiedoso e surpreendente, ainda tinha mais voltas a dar. E a verdade, enterrada sob mentiras e maldade, logo começaria a emergir com uma força que ninguém poderia conter. O bairro, antes pulsante de esperança, agora parecia um cemitério inacabado. O som das marteladas e risos de crianças havia sido substituído por um silêncio denso, sufocante. A poeira tomava conta das ruas sem vida, como se o próprio tempo tivesse decidido parar ali, congelado na injustiça. Era inacreditável como um sonho tão grandioso podia ser destruído em questão de dias pela força brutal da mentira. Eduarda, trancada em casa, era assombrada por flashes de sua humilhação pública. Sua imagem, uma vez símbolo de bondade, agora circulava em redes sociais como chacota. As pessoas, tão rápidas para idolatrar, foram ainda mais velozes para apedrejar. E tudo isso porque alguns corações, corroídos pela inveja, decidiram espalhar veneno. Enquanto isso, no luxo frio de seu escritório, Leandro tentava conter a fúria. Ele não podia aceitar que a jovem que lhe salvara a vida fosse arrastada à lama por interesses mesquinhos. Era um golpe tão profundo em seu senso de justiça, que pela primeira vez em anos, ele não pensou em lucro, em imagem pública ou em estratégias, pensou apenas em verdade. E verdade, ele jurou, seria revelada a qualquer custo. Foi então, que em uma reunião fechada, Sérgio trouxe a primeira pista, rumores de que Armando e Verônica estavam por trás da conspiração. Temos que ser cuidadosos, alertou Luciana, a gerente de projetos. Essas pessoas são perigosas. Mas Leandro, com uma expressão implacável, respondeu: não descansarei enquanto Eduarda não tiver sua dignidade restaurada.
A investigação começou silenciosamente. Contrataram um detetive particular, Renato Vilar, conhecido por sua habilidade de descobrir o que todos tentam esconder. Renato mergulhou no submundo da fofoca, dos documentos falsificados e das transações obscuras. E foi aí que algo inacreditavelmente chocante veio à tona. Numa noite abafada, em um dos bares decadentes da cidade, Armando, embriagado, se gabava diante de conhecidos. Foi moleza ferrar com aquela roceira. Uma denúncia aqui, um documento falsificado ali, e pronto. Virou manchete. Ria alto, sem saber que cada palavra era gravada em áudio e vídeo por Renato, disfarçado entre os frequentadores. A gravação, profunda e irrefutável, era tudo o que precisavam. No dia seguinte, Leandro convocou a imprensa, com uma força surpreendente. Num evento público emocionado e inesquecível, exibiu o vídeo em um telão diante da cidade inteira. As imagens mostravam a farsa, a manipulação, a crueldade nua e crua. Cada palavra de Armando era como um golpe no estômago da plateia. Cada mentira exposta era como uma ferida aberta para todos verem. O choque foi instantâneo. A multidão, que antes havia virado o rosto para Eduarda, agora a procurava com os olhos marejados, envergonhados de sua própria crueldade. Dona Nair chorava baixinho, abraçada a Tainá e seu Augusto, enquanto a cidade começava a aplaudir de pé a coragem silenciosa daquela jovem que nunca se curvara diante da injustiça. Eduarda, chamada ao palco por Leandro, subiu hesitante, as mãos trêmulas. O aplauso foi ensurdecedor, comovente, quase sagrado. Era um momento tão profundamente transformador que muitos juraram nunca esquecer. Com a voz embargada, Eduarda disse apenas: "Nunca deixem que a mentira destrua a esperança. O que construímos juntos é maior do que qualquer calúnia." O bairro Esperança foi liberado imediatamente pela justiça. Armando e Verônica foram presos sob acusações de fraude e difamação. E uma nova onda de solidariedade, mais forte e mais pura, varreu João Pessoa como uma tempestade redentora. Leandro, ao olhar para Eduarda naquele dia, soube que ela não apenas lhe salvara a vida fisicamente, ela lhe salvara a alma, reensinando-o a acreditar na pureza dos gestos mais simples. Mas a batalha ainda não estava totalmente vencida. Agora era hora de reconstruir o que o ódio tentou destruir, e dessa vez, o coração de toda uma cidade estaria junto dela. Quando a verdade veio à tona, João Pessoa pareceu despertar de um pesadelo. A cidade, que antes fechara os olhos para a injustiça, agora encarava de frente as consequências de sua crueldade. O vídeo gravado por Renato, mostrando Armando se gabando de sua farsa, se espalhou como fogo em mato seco, provocando uma comoção inacreditável. Era como se cada palavra nojenta dita por ele, tivesse esbofeteado todos aqueles que haviam virado as costas para Eduarda. As ruas fervilhavam de indignação, e pela primeira vez em muito tempo, o clamor por justiça era uníssono. Eduarda, que durante semanas carregara sozinha o peso do escárnio público, agora via rostos antes hostis se tornarem tímidos e envergonhados ao cruzarem seu caminho. Pessoas que antes a apontavam com desprezo agora baixavam a cabeça em vergonha. Era profundamente comovente, e ao mesmo tempo, doloroso, ver como a maré mudará. Dona Nair, com seu coração de mãe, assistia a tudo com olhos marejados, rezando silenciosamente para que sua neta conseguisse suportar o peso desse novo fardo, o de ser símbolo de resistência e perdão. Na construtora, Leandro tomava as rédeas da situação com uma determinação avassaladora. Em uma coletiva transmitida ao vivo para toda a cidade, ele declarou, com voz firme: "A verdade foi enterrada sob lama e mentiras, mas hoje ela renasce. E eu juro, diante de todos, que nada, absolutamente nada, impedirá que o bairro Esperança seja concluído em nome de Eduarda." Foi um discurso tão inspirador, tão profundamente transformador,
que arrancou aplausos sinceros de uma plateia emocionada. Pessoas choravam nas ruas, abraçavam-se em bares e praças, como se algo dentro delas também tivesse sido lavado pela tempestade da verdade. Mas a batalha estava longe de terminar. Armando e Verônica, agora formalmente acusados, tentaram se defender desesperadamente. Seus advogados alegavam erro de interpretação, manipulação de provas, qualquer argumento que pudesse minimizar o desastre que haviam causado. Em meio a isso, novas provas chocantes surgiram, documentos assinados por Verônica desviando recursos da obra, transferências bancárias ilícitas, e o mais grave, tentativas de subornar funcionários da prefeitura para encobrir seus crimes. Em uma audiência pública histórica, Leandro e Eduarda compareceram lado a lado. O tribunal estava lotado, as câmeras de televisão capturando cada expressão, cada lágrima, cada palavra. Quando as provas foram exibidas no telão, o impacto foi tão profundo que um silêncio mortal caiu sobre todos. Verônica, que sempre esbanjara arrogância, agora tremia como uma folha ao vento, enquanto Armando mantinha a cabeça baixa, incapaz de encarar suas vítimas. O juiz, emocionado, proferiu palavras que entrariam para a história da cidade. Hoje, João Pessoa assiste não apenas a um julgamento de crimes financeiros. Hoje, testemunhamos o triunfo da esperança sobre a maldade. O exemplo de Eduarda e Leandro será lembrado para sempre como símbolo de coragem, dignidade e fé inabalável. Era inacreditável, encantador, ver a cidade renascer das cinzas da mentira, abraçada pela força de dois seres humanos que de formas diferentes, haviam se transformado através da dor. Após a audiência, Leandro convidou Eduarda e Dona Nair para uma conversa privada. Em seu escritório, diante de janelas que revelavam o pôr do sol mais dourado que João Pessoa já vira, ele disse: "Vocês me ensinaram mais sobre humanidade do que todos os livros que já li, mais do que todo o sucesso que já alcancei." Sua voz falhava de emoção. "E eu quero retribuir à altura." Com um sorriso sereno, Eduarda respondeu: "O que fizemos, Senhor Leandro, não foi para receber nada em troca. Foi porque acreditamos que o bem sempre pode florescer, mesmo na terra mais seca." Leandro então revelou uma surpresa: decidiu não apenas concluir o bairro Esperança, mas dobrar o projeto, incluindo uma biblioteca comunitária, um centro cultural e um hospital infantil, tudo registrado legalmente no nome de Eduarda, mas com gestão popular. Era um gesto tão profundamente inspirador que até Sérgio, sempre frio e calculista, enxugou discretamente uma lágrima. Enquanto a cidade celebrava, o canteiro de obras voltou a pulsar com vida. Eduarda, agora mais forte do que nunca, coordenava equipes, discutia projetos, incentivava jovens a estudarem e sonharem alto. Seu nome era sinônimo de superação e esperança. Seu sorriso, que antes era tímido e reservado, agora era aberto, luminoso, capaz de contagiar até os corações mais endurecidos. Mas, no fundo, ela sabia que o verdadeiro milagre não estava apenas nas obras que brotavam do chão. Estava nas sementes plantadas no coração das pessoas, sementes de fé, coragem, e de uma bondade que resistiu a todas as tempestades. O que florescia ali era muito mais do que concreto, era a certeza de que às vezes, a vida, mesmo depois de tentar nos soterrar, nos dá a chance de renascer mais fortes, mais puros e mais humanos. E assim, como as primeiras flores silvestres brotando entre as calçadas recém-postas do bairro, Eduarda também florescia, para si mesma, para sua cidade, e para todos aqueles que ao olhar para ela, aprenderam que a verdade, mesmo enterrada sob a maldade, sempre encontra um jeito de voltar à luz. O sol brilhava forte no céu de João Pessoa naquele dia que entraria para a história. A inauguração do bairro Esperança não era apenas um evento. Era a celebração da vitória da verdade, da superação e da gratidão contra a maldade que tentará esmagar sonhos. O cenário era encantador,
ruas recém-pavimentadas, casas coloridas, jardins vivos e crianças correndo, como pequenos raios de felicidade. Cada detalhe daquele bairro parecia carregar em suas paredes e árvores a memória das lágrimas, da luta e da fé que moldaram sua existência. Era inacreditável pensar que tudo aquilo nasceu do ato de uma jovem mulher que um dia cavou a terra com as próprias mãos para salvar uma vida. Eduarda, vestida com simplicidade e dignidade, caminhava pelas ruas ao lado de Dona Nair, que emocionada, segurava firme o braço da neta. A cada passo, moradores vinham abraçá-las, entregavam flores, sorrisos, lágrimas. Era profundamente comovente. Muitos traziam histórias que cortavam o coração, famílias que agora teriam um teto digno, crianças que poderiam estudar em escolas de verdade, idosos que finalmente teriam atendimento médico no novo centro de saúde. Cada rosto era uma prova viva de que o impossível pode ser transformado em realidade pelas mãos de quem não desiste. A cerimônia foi organizada em uma grande praça central, cercada por árvores plantadas com a ajuda de crianças da comunidade. No centro da praça, uma estátua simples e emocionante, duas mãos entrelaçadas, uma suja de terra, outra limpando a lama, simbolizando a união da coragem e da gratidão. O nome Bairro Esperança estava gravado na base, junto de uma pequena placa, para Eduarda e todos os que acreditam que a bondade pode mudar o mundo. Era um momento tão profundamente transformador que muitas pessoas choravam sem vergonha, entregues à emoção que preenchia o ar. Leandro subiu ao palco improvisado. Sem o terno de luxo, vestia roupas simples, como qualquer outro trabalhador. Ao pegar o microfone, sua voz firme ecoou entre a multidão silenciosa. Hoje não celebramos apenas a construção de casas e ruas. Celebramos a construção de algo muito maior, a reconstrução da fé. A fé na bondade, na coragem, e na capacidade humana de se erguer mesmo diante do pior. Ele se virou para Eduarda, com os olhos brilhando, e completou. E tudo isso só existe por causa dela. O aplauso que se seguiu foi tão ensurdecedor que parecia fazer tremer o chão. Eduarda foi chamada ao palco. Com passos tímidos, mas firmes, ela subiu. Ao olhar para aquela multidão de rostos esperançosos, sentiu algo profundo florescer dentro de si, não medo, não insegurança, mas um orgulho sereno, a certeza de que sua dor não havia sido em vão. Pegou o microfone com as mãos trêmulas, e com a voz embargada, disse: "Este bairro não é meu. Ele é nosso. Ele é de cada criança que sonhou com uma escola. De cada mãe que rezou por um lar digno. De cada idoso que merecia respeito. Eu sou apenas uma filha da terra, como todos vocês." Respirou fundo, contendo as lágrimas. Se aprendemos algo, é que a maldade pode até tentar enterrar a esperança, mas ela sempre renasce. Sempre. A multidão explodiu em aplausos, alguns gritando seu nome, outros apenas chorando abraçados. Era inacreditável, era comovente, era um daqueles momentos que se tornam eternos na alma de uma cidade. Leandro, discretamente, desceu do palco, e no meio da multidão, misturou-se aos moradores. Ali, não havia milionários nem trabalhadores rurais. Só havia gente que acreditava que a bondade ainda era possível. Após os discursos, um gesto inesquecível coroou aquele dia. Eduarda, com suas próprias mãos, plantou uma árvore no centro da praça, uma muda de ipê amarelo, símbolo de resistência e beleza em meio à adversidade. Dona Nair se ajoelhou ao seu lado, ajudando a cobrir as raízes com terra. Era uma cena tão profunda, tão encantadora, que muitos diziam que jamais esqueceriam enquanto vivessem. A árvore, batizada de Árvore da Esperança, seria cuidada pelas crianças do bairro, como uma promessa viva de que o bem sempre encontrará um caminho. O restante do dia foi uma celebração como poucas vezes se viu em João Pessoa.
Música simples ecoava pelas ruas, crianças brincavam nas novas praças, vizinhos preparavam refeições comunitárias, partilhando o pouco que tinham em gestos carregados de generosidade. Ali, entre sorrisos e abraços apertados, Eduarda caminhava, abraçando a todos, conhecendo as histórias de cada nova família que passaria a chamar aquele bairro de lar. Ao final da tarde, enquanto o céu se tingia de tons dourados e alaranjados, Eduarda sentou-se ao lado de Dona Nair num banco de madeira sob a sombra recém-nascida da árvore da esperança. A velha senhora, com os olhos marejados, sussurrou: "Você fez mais do que construir casas, minha filha. Você construiu o futuro." E Eduarda, olhando para as crianças correndo felizes pelas ruas que ajudou a criar, respondeu com a voz embargada: "Nós construímos, vó. Juntos." Naquele momento, uma certeza profunda e emocionante tomou conta do coração de Eduarda. Nem todas as cicatrizes da alma eram maldições. Algumas eram medalhas invisíveis, provas de que mesmo feridos, ainda podemos florescer. E assim, ao som dos risos, dos passos, e dos ventos que carregavam sementes de esperança, o bairro Esperança começava sua verdadeira vida, uma vida tecida com lágrimas, suor e amor. E nas páginas da história de João Pessoa, gravada não em mármore, mas no coração de seu povo, ficaria para sempre o nome de uma jovem de mãos calejadas e alma grandiosa que provou ao mundo, de maneira inesquecível, que a bondade nunca, jamais, poderá ser enterrada. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.